Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 18 horas em Paris. Marco Martins. A marcar a atualidade desta terça-feira, 11 de julho, Volodymyr Zelensky já está em Vilnius com os líderes dos países da NATO, mas não se deve esperar uma entrada da Ucrânia nesta organização sem antes haver paz no país. Conforme anunciado ontem, a oposição e sindicatos organizam hoje uma grande mobilização contra a reforma da justiça por iniciativa do governo de Netanyahu em Israel. No âmbito da sua cooperação com Angola, a França decidiu apoiar a reabilitação de escolas de formação de técnicos para o setor agrícola, com uma verba de 35 milhões de euros. Estes e outros títulos a desenvolver já a seguir o bloco informativo sob o comando técnico de Dusko Sekulic. O jornal começa agora. RFI, as vozes do mundo. Começamos com a atualidade internacional. Volodymyr Zelensky já está em Vilnius com os líderes dos países da NATO, mas não se deve esperar uma entrada da Ucrânia nesta organização sem antes haver paz no país. O que deverá sair deste encontro é um processo acelerado de adesão, segundo explicou o jornalista e autor Germano Almeida. Estamos a falar de uma adesão, mas não já, ou seja, estamos a falar de uma adesão dentro de uma impossibilidade neste momento, pelas piores razões possíveis, ou seja, já é tarde, no sentido em que se a Ucrânia tivesse entrado na NATO há uns anos, não estava a haver nada disso, obviamente, não é? Porque a Rússia não se atreveria a invadir um país NATO. E, portanto, o mal está feito, a Ucrânia devia ter entrado antes, na minha opinião. Aliás, a prova de que outros países do fronte leste, ex-Pacto de Varsóvia, quiseram entrar, tinham razões para se sentir ameaçados e tinham razões em querer entrar na NATO. Está aqui a prova, desde 24 de fevereiro de 2022. Neste momento, estando a Ucrânia em guerra, percebe-se porque é que não pode entrar já, porque se entrasse já, era a NATO toda que entrava em guerra à luz do artigo 5º. Portanto, isso não vai acontecer nesses termos, vai acontecer outra coisa qualquer, que passará eventualmente por uma... e houve um sinal já ontem da Ucrânia passar à frente do mapa o plano para a adesão, que tem um conjunto de pressupostos. Há um consenso aparentemente alargado no sentido de que a Ucrânia passa à frente, portanto tem uma espécie de fast track para entrar na NATO, mesmo que de algum modo também já tem para entrar na União Europeia. Isso já seria um bom avanço e uma vitória, diria, de Zelensky, se isso se confirmar nesta Cimeira de Vilnius. O facto dele ir lá amanhã já será também positivo. Agora, não vamos acreditar que a Cimeira termine com a Ucrânia na NATO, isso não vai acontecer assim. Germano Almeida, jornalista entrevistado por Catarina Falcão. Conforme anunciado ontem, a oposição e sindicatos organizam hoje uma grande mobilização contra a reforma da justiça por iniciativa do governo de Netanyahu em Israel, depois de os deputados terem adotado, em primeira leitura, uma das medidas mais polémicas desta reforma, a anulação da possibilidade para o Poder Judicial se pronunciar sobre o caráter razoável de uma decisão do governo. Mais pormenores com Liliana Rix. Apesar de estarem mobilizados há largos meses contra esta reforma que, a seu ver, marca o declínio da democracia em Israel, os manifestantes continuam na rua. Os organizadores da paralisação desta terça-feira anunciaram o bloqueio de locais estratégicos do norte e do sul do país. Esta tarde, manifestantes afluíram em massa para o aeroporto internacional Ben Gurion em Tel Aviv, onde protestaram contra a reforma da justiça. A polícia indicou ter detido 66 pessoas por todo o país, acusadas de perturbação da ordem pública. Isto acontece na sequência do voto durante a noite de ontem em primeira leitura, com 64 votos a favor e 56 contra, da anulação da possibilidade para o Poder Judicial se pronunciar sobre o caráter razoável de uma decisão do governo. Num vídeo colocado em linha ontem à noite, durante os debates na Knesset, o chefe do governo justificou que este projeto de lei não é o fim da democracia, que pelo contrário vai reforçar a democracia e que os direitos dos tribunais e dos cidadãos israelitas não vão em caso algum ser lesados. A Comissão Parlamentar das Leis retomou esta tarde os debates em torno desta medida. Hoje também Arnon Bar David, chefe da poderosa central sindical Histadrut, lançou um apelo para que o primeiro-ministro ponha fim ao caos delirante no seio da sociedade israelita o mais depressa possível, e o presidente israelita Isaac Herzog, por sua vez, apelou o governo e a oposição a voltarem à mesa das conversações para chegar a um consenso em torno desta reforma. São Tomé, 102.8 FM.
Continuamos com a atualidade na África lusófona. No âmbito da sua cooperação com Angola, a França decidiu apoiar a reabilitação de escolas de formação de técnicos para o setor agrícola, com uma verba de 35 milhões de euros, numa altura em que Luanda procura apostar no desenvolvimento do setor agrícola. Mais pormenores com Avelino Miguel. Angola retomou no último semestre do ano mais um ciclo de crise econômica e financeira que está a impulsionar a desvalorização da moeda nacional, o Kwanza. O executivo angolano aponta como principal solução do contexto de momento de crise a diversificação da economia, tendo como prioridade a massificação da produção agrícola para reduzir as importações que consomem milhões de dólares por ano. No quadro da cooperação bilateral, Angola e a França implementam vários projetos agrícolas, destacando-se a área agropecuária. Para além de projetos agrícolas, segundo o Ministério Angolano da Agricultura, a França vai apoiar a reabilitação no país de escolas de formação de técnicos para o setor, num projeto avaliado em cerca de 35 milhões de euros. O governo angolano aprovou um programa para a massificação da produção de cereais e o desenvolvimento da indústria agropecuária para combater a crescente fome no país e a extrema pobreza que atinge mais de 50% da população. Avelino Miguel, Luanda, RFI. Em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, a ocupação dos terroristas islâmicos durou 11 meses e 27 dias. Os habitantes foram forçados a fugir pelos matos para sobreviver. 3 anos depois, a população está de regresso a esta pequena cidade portuária, mas temem-se novos ataques. Conta-nos a Júlio Rafael. Víamos as pessoas com armas e matar as pessoas, queimar casas, e daí nós já abandonamos daqui. Isso não aconteceu em Mocimboa sozinho, aconteceu com outro distrito, Mocimboa, Palma, Muidumbi e Macomia. E vocês? Fugiam? Nós fugíamos assim. Para onde? Eu fugia para Nampula. E agora volta e sente-se em segurança aqui em Mocimboa da Praia? Agora sim, agora temos segurança de ruandês. Sim, é que temos, que estamos a viver junto aqui. Ruandês, de força local. Também que morreram são pessoas como nós. Então quando aqueles pensamento, quando chega na tua cabeça, você logo começa a pensar aquilo que passou atrás. E depois? Não dorme? Dorme assim mesmo, já habituamos. Sim. É difícil assim. Viver aqui tem que ter coragem, sim. Por que tem que ter coragem? Porque não confio, não sabe. Porque aqueles não avisaram, só vieram, tá vendo? Então não sabemos a quando, passagem ou não passou. Cada qual está com ponto de interrogação. Era Júlio Rafael, entrevistado por Lígia Anjos, em Mocimboa da Praia. O governo moçambicano vai reverter ao Estado 100 mil hectares de terra nas mãos de singulares de entidades que detêm o título de uso e aproveitamento deste recurso. Em causa está a falta de aproveitamento para os fins pelos quais foram concedidos, segundo informou a Ministra da Terra e Ambiente, Ivete Maibase. Mais pormenores com Orfeu Lisboa. Foi durante o 4º Conselho Coordenador do setor que dirige que a Ministra da Terra e Ambiente, Ivete Maibase, tornou pública esta informação. Foram fiscalizadas 486 parcelas, correspondente a uma área de 275 mil hectares, dos quais 100 mil hectares serão revertidos a favor do Estado, devido ao incumprimento dos planos de exploração pelos seus utentes. Do trabalho realizado entre 2022 e o primeiro trimestre deste ano, a ministra, que não avançou a quem se destina a terra que vai reverter ao Estado, assegurou que foi feito um trabalho com vista a garantir que a população seja dona da terra que usa. No domínio da terra e ordenamento territorial, regularizadas 364 mil ocupações de boa-fé por normas e práticas costumeiras no âmbito do programa Terra Segura, conferindo desta forma aos ocupantes maior segurança de posse da terra. A Ministra da Terra e Ambiente, Ivete Maibase, falava durante o 4º Conselho Coordenador que decorreu por um dia na capital moçambicana. De Maputo para a RFI, Orfeu, Lisboa. Estamos a chegar ao fim deste jornal. A informação continua na internet, na página rfi.fr/pt. Até breve.